Sempre te contaram sobre uma Umbanda bonita demais, organizada demais, aquela que cabe nos livros, mas muitas vezes não cabe na história real do povo indígena, do povo banto. E hoje nesse vídeo eu vou te falar sobre 7 verdades da Umbanda que não falam muito por aí. Não é ataque, não é provocação, não é cuspir nenhuma estrutura, nada disso. É um fundamento que a gente precisa abrir os olhos e entender que existe. Quem gosta de romances e fantasias pode ser que se incomode um pouco com o que a gente vai falar. Roda a vinheta. Salve! E aí? Você tá bem? Sou o Pai Ricardo de Ogum, você está no canal Pai Ricardo de Ogum. Voltamos com ele devagarzinho, por enquanto um vídeo por semana, mas já eu vou aumentando o repertório. Paralelamente nós temos o canal Bate Tambor, que eu vou deixar na descrição aí o link dos dois. Os dois canais são meus, sim, e eu tô tentando deixar eles com conteúdos diferentes para vocês aproveitarem melhor. Se quiser se consultar comigo através do Búzio, lá na descrição tem um contato da minha equipe. Cursos online também vocês vão encontrar por lá. Bora! Esse vídeo não é uma afronta, né? Tem gente que vai falar, nossa, uma afronta, tá batendo na estrutura e não sei porquê, e você não gosta de Zélio, ou não gosta de Rubens, ou não gosta... Nada disso, nada disso. Esse vídeo é uma necessidade pra gente, principalmente hoje em dia. E a gente anda com muita desinformação e muita coisa passando como algumas verdades absolutas, e é importante a gente entender algumas situações. E a primeira é: a Umbanda não nasce de Zélio, e a Umbanda não tem as suas raízes ou origem europeia. Pronto, tá armado de circo, agora é tiro porra de bomba. Existe uma necessidade, né? uma gana de colocar a Umbanda com um pai fundador. Quem fundou é a partir dali e assim por diante. Porque isso facilita, isso ajusta um controle de discurso e assim por diante. Mas a realidade é que Zélio não criou a Umbanda. Sim, Zélio não criou a Umbanda. De certa forma, ele organizou uma narrativa aceitável para a época e para uma classe média, alta do Rio de Janeiro. A Umbanda ela já existia em terreiros informais, em cultos, em casas, em garagens, em fundos de quintais. Seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo ou em outros locais. E sim, são práticas espirituais que não tinham registros, não estavam datadas, catalogadas ou saindo em jornais e livros. E o que aconteceu em 1908 foi uma visibilidade maior para o que já havia acontecendo há muito tempo, e não um nascimento. Porque quando você diz que a Umbanda nasce ali, você apaga tudo que já aconteceu anteriormente, tudo que vinha acontecendo anteriormente, e até mesmo o que Zélio e seu avô já frequentava no Rio de Janeiro antes de proclamar uma nova religião. Porque o que veio antes era preto, era indígena, era do povo. E óbvio que Zélio teve mais visibilidade, voz dentro de tudo isso. Uma família considerada de nome, uma pessoa de classe média alta, com um poder maior midiático dentro de tudo, teve com certeza uma visibilidade muito maior do que já era feito no Rio de Janeiro. Segunda, a Umbanda ela não é de raiz africana, ela é do continente africano, banto. Raiz africana é um termo confortável que a gente usa. É um jeito educado de dizer que sofre algumas influências de uma cultura. Só que a Umbanda ela é africana dentro da sua estrutura espiritual. Ela pensa no mundo como os bantos pensam, na ancestralidade viva, no espírito presente, na comunidade acima do indivíduo. E o indígena ele soma, fortalece e encanta. Mas a base organizadora da Umbanda, do culto, ela é africana. E negar isso é continuar o processo de embranquecimento da religião, como vem acontecendo cada dia mais. 3. O valor primordial da Umbanda não é a caridade, e sim o culto à ancestralidade. O valor da religião é o culto à ancestralidade.
Caridade virou uma palavra bonita, fácil de repetir, difícil de questionar. Mas a caridade não é o fundamento central da Umbanda, de jeito nenhum. É uma consequência de alguns terreiros e comunidades que optam por ela. O centro da Umbanda, o eixo da Umbanda é o culto à ancestralidade. Cultuar um ancestral de forma viva, de forma presente, de forma visceral, que é o que muito terreiro não faz. Muitas pessoas acabam a vida depois de 20, 30 anos servindo a religião sem ter a menor ideia quem é aquele espírito que trabalhava com eles. Por isso que foi deixado de lado a tradição e o culto à ancestralidade. Entender quem é o espírito, qual é o lastro dele, quem ele foi, o que ele representa, o que ele traz de potência, quem ou não é o seu ancestral, o seu antepassado de certa forma. É manter vivo uma memória espiritual de quem de certa forma também foi silenciado. E aí eu tô falando de Preto Velho, tô falando de Caboclo, tô falando do povo nordestino, como queiram. E Preto Velho não é o sinônimo daquela humildade, aquela resiliência e tal. Ele é resistência. O Caboclo não é só um arquétipo que qualquer outro espírito pode ter a roupagem dele e se transformar em um caboclo de atendimento. Ele é o território, é o povo, é o chão do nosso país. E quando você entender melhor isso, você passa, de certa forma, a parar de tratar a Umbanda como esse balcão de milagre que as pessoas transformam hoje. Quarta verdade, a Umbanda é comunidade, compromisso e vivência. Umbanda não é um serviço espiritual que está ali à disposição de todas as pessoas o tempo inteiro, e sim da sua comunidade. As coisas acontecem e devem acontecer de dentro para fora. Falo muito isso para minha comunidade, para meus filhos de santo. Da minha casa não sai uma cesta básica para auxiliar alguém fora se tiver alguém na comunidade passando necessidade. É hipocrisia isso. Ajudar as pessoas para os olhos de todos e dentro tem um filho que não tem um arroz, não tem uma mistura, não tem um fubá. Isso não acontece. Tudo é de dentro para fora. Se dentro, na corrente, tem alguns médios com algumas situações ou problemas espirituais, a nossa assistência é fechada, porque a gente vai atender e prezar exclusivamente a nossa corrente, aos nossos médiuns. Quando está tudo bem, tudo organizado, as portas são abertas para os visitantes. Mas quando não, as coisas são veladas e fechadas em comunidade. E quem não entende isso vive pulando de casa em casa, de galho em galho, e não está fazendo raiz em lugar nenhum. Porque a Umbanda não acontece só na hora da gira. Tem tudo o que uma comunidade vivencia por trás disso. Ela começa muito antes da gira e termina muito depois. A quinta verdade, o sincretismo ele é fruto de violência e não uma escolha. Isso é muito importante dizer com bastante clareza. O povo africano não escolheu o sincretismo, eles não escolheram sincretizar. Ele foi obrigado. É orixá escondido atrás de santo, é inquice escondido atrás de santo. Foi estratégia de sobrevivência espiritual. Romantizar o sincretismo é ignorar a chibata. A catequização forçada é o apagamento cultural. É o apagamento de um povo. E entender isso não é rejeitar uma história e uma base e tudo mais. É respeitar a dor de quem construiu essa religião. Verdade número 6. Não existe falangeiro de orixá. Orixá não é entidade. Já falamos algumas vezes aqui no canal. Orixá são divindades de cultura nigeriana. Cultura iorubá. Já os espíritos, eles trazem uma cultura banto em cima disso, do culto de almas. Caboclo, Preto Velho, Exus, né? Eles não são ligados de forma alguma a orixá. Então não tem isso de o Sete Flechas é um falangeiro de Oxóssi e assim por diante. Não. Os caboclos são espíritos, almas. Oxóssi é divindade, é orixá. Eles não se encontram, eles não se ligam, eles não existem essa comunicação. Cada um está em uma cultura e uma tradição diferente. São cultos diferentes. E quando você cria esse conceito de falangeiro, você mistura culturas, tradições, que quando você olha para a base, para a estrutura, para a raiz, nada disso acontece. É um invencionismo brasileiro. E isso enfraquece muito o fundamento, tanto de almas quanto de orixás. Porque você colocar
o caboclo como um falangeiro daquele orixá, você põe ele sobre uma submissão de uma egrégora, de uma energia que não é a dele. O mesmo acontece com o Exu, quando você diz que Tranca-Rua é aos pés de Ogum, ou o escravo do orixá. Você volta a pegar a chibata na mão e usar isso dentro da sua ancestralidade. Não faz sentido. Isso é uma construção moderna, nem tão moderna, mas não é a base real. Sétima, o espírito não tem roupagens, ou ele não se fluidifica em roupagens. Ele é a própria ancestralidade pulsante. Ele não veste fantasia, ele não escolhe uma personagem, uma forma de linguagem, um dialeto, uma adaptação. Ele não se veste de preto velho, nem de caboclo, nem de nordestino. É a comunicação com o médium e com a sua comunidade. A essência da ancestralidade africana, indígena, nordestina. Quando você entende isso, você tira todo um folclore, um véu de cima disso e entende a religião de uma forma melhor. E aí sim começa a tratar a religião como a memória viva do ancestral. E a verdade é que a Umbanda ela não precisa ser defendida, ela precisa ser entendida. E entendimento começa com verdade. E se isso incomoda de alguma forma, é porque tem muita coisa da colonização aí de um processo que está enraizada na sua cabeça e você tem medo de soltar para entender realmente quem são os espíritos e como é a religião que você trabalha e cultua até hoje. E é isso aí, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curto, com informações rápidas e ligeiras, mas se vocês gostaram especificamente sobre algum tema, algum desses 7 itens que eu coloquei, joga aqui, de repente eu faço um vídeo falando sobre cada um desses itens. Seria interessante. Vou contar aí com os comentários de vocês e com dicas para como funcionar esse canal. Lá no Bate Tambor vocês vão encontrar Orixá, Filho dos Orixás, lá tá com a série de Exu também, de banhos. E aqui eu vou trazer mais essa parte voltada a esses fundamentos, esses estudos para a gente aprofundar e ter uma diferença de um canal para o outro. Fechado? Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e comentar. É muito importante para eu entender o que vocês estão achando aqui da volta do canal Pai Ricardo de Ogum. Beijo para vocês, ó. Até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.